que gosta do que é bom. Muito bem, minha gente, chegamos a 100 likes. Obrigado, Brasil! Brasil! 100 likes! Então, glória a Deus aí agora! Eita, glória, glória. É o Brasil com a gente, chegou o nosso momento especial, nosso momento de palavra de Deus. Vem pra você, momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. Mais uma vez, uma palavra de Deus para a sua vida. E na reflexão de hoje, eu quero te revelar algo muito forte. Eu quero revelar a você a vontade de Deus. Eu quero dizer qual é o motivo pelo qual Deus te salvou. Deus te trouxe para a presença dele, Deus te perdoou o pecado. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que tem dúvida de saber qual é o meu chamado, pastor. O que eu posso fazer para Deus? Eu tenho uma revelação para você. E hoje eu trago para vocês uma ilustração para compor esse meu pensamento com vocês, intitulado como A Abóbora Missionária. Conta-se a história de uma moça muito pobre que queria muito participar da campanha de missões que a sua igreja vinha fazendo. Mas ela não tinha dinheiro para poder participar daquela campanha missionária. Então ela ajoelhou no seu quarto, orou a Deus e pediu que o Senhor desse a ela uma ideia, um jeito de ganhar algum dinheiro para poder participar e ajudar a campanha missionária da igreja. E logo depois que ela acabou a sua oração, ela saiu para o quintal da sua casa e viu uma abóbora da sua horta caseira que ela tinha, que já estava no ponto de ser colhida. Foi então que essa irmã decidiu então dar aquela abóbora para a missão. Para tentar vender por um preço melhor, ela fez o seguinte: ela resolveu partir a abóbora em 4 pedaços. Mas ao ver as sementes que estavam dentro daquela abóbora, ela teve uma ideia brilhante. Ela resolveu batizar as sementes de sementes de abóbora missionária. Secou as sementes e saiu pelas ruas da cidade e do seu bairro, vendendo as sementes de abóbora como semente da abóbora missionária. E ela vendeu todas as sementes. Muitos compraram pela criatividade daquela mulher, outros pela sua intensidade e pela sua insistência, outros ainda por amor a Jesus e a missão. Para cada comprador, ela dava um folheto evangelístico com o nome da sua igreja e com o endereço. Quando a campanha se encerrou, todos da igreja ficaram espantados ao ver que aquela mulher, uma das mais pobres da cidade, uma das mais pobres da igreja, foi a quem deu a maior oferta de missão daquele ano, superando em muito o valor doado pelas pessoas que tinham posse. E Deus, na sua graça, salvou algumas pessoas por meio dos folhetos que ela distribuiu enquanto vendia a sua abóbora. Deus fez uma obra. Depois da oração daquela mulher, Deus usou aquela mulher para mudar a história daquela igreja e daquela cidade. Meus amados, deixa eu falar para você
antes de qualquer coisa, a minha ministração de hoje, ela não é para todos. Infelizmente não. Por quê? Porque muita gente está no Evangelho ou vem para o Evangelho a troca de alguma coisa. Existem pessoas que vêm para Jesus porque estão precisando de alguma coisa e ficam na presença do Senhor porque vive precisando de alguma coisa. Talvez o precisar, você não entendeu de alguma coisa, foi só um pretexto que Deus colocou e permitiu que você precisasse para que você viesse para Ele. Mas quando você vem para Cristo, você precisa aprender uma coisa: Cristo te completa. Cristo era tudo que a gente precisava. Então, às vezes, tem gente que não entende. E a palavra de hoje, ela não é uma palavra para todos, é uma palavra para poucos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que eu digo que a palavra de hoje são para poucos? Porque poucos, na verdade, querem ser servos do Senhor. Poucos, na verdade, querem servir de fato ao Senhor. Porque muitos, isso é fato, isso é bíblico. Você vai olhar para o tempo de Jesus, você vai olhar os discípulos, os apóstolos, mas você vai olhar uma multidão que estava até do lado de Jesus. Mas aquela multidão não queria compromisso com Jesus. Aquela multidão queria aquilo que Jesus tinha. E nos dias de hoje não é diferente. O evangelho de hoje não é diferente daquela época. Você vai olhar pessoas prontas para servir Jesus, que estão com Jesus, que querem ser servos do Senhor e servir aquela multidão. Porque você vai encontrar também pessoas na igreja que dizem: eu sirvo ao Senhor. E acha que servir ao Senhor é simplesmente ir para o culto. Servir ao Senhor é simplesmente abrir a igreja. Servir ao Senhor é simplesmente olhar o carro de alguém lá fora. Servir ao Senhor é simplesmente limpar a igreja. Servir ao Senhor, ser servo é muito mais do que isso. E essa palavra de hoje, como eu disse, ele é para servos. A palavra de hoje não é para você que espera uma palavra, que eu quero viver um milagre, que eu quero a chave da casa, que eu quero a chave do carro. Não, essa palavra hoje não. Hoje a concessionária está fechada. Hoje aqui na palavra a imobiliária está fechada. O que está aberto é os céus, para fazer você entender a vontade de Deus e para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida através da palavra de hoje. Hoje eu venho direcionado pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você, de fato e de verdade, talvez sem nenhuma máscara, qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é o propósito de Deus na sua vida, porque Deus te trouxe para a presença dele, porque Deus não deixou você morrer quando o mundo tentou te matar, porque você teve aquele livramento de morte no passado. Hoje eu venho dizer para você, de todo o coração, como um simples e humilde servo do Senhor que sou, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrito em sua palavra. A maior vontade de Deus para o ser humano está escrito, mas as pessoas passam desapercebido. Aí você vai dizer: não, a vontade de Deus é que eu ame Ele, a vontade de Deus é que eu esteja na casa dele, a vontade de Deus quer que eu louve Ele, a vontade de Deus, eu vou te mostrar. A maior vontade de Deus para a sua vida é que você seja como essa mulher dessa história, que você seja servo de verdade e que você se entregue de verdade, porque não adianta você se entregar para Deus porque você quer alguma coisa. Deus não é moeda de troca. Não adianta você se entregar para Deus e vir para o Evangelho porque você quer uma mudança no seu cativeiro, uma mudança no seu casamento, uma mudança no seu esposo, uma mudança na sua vida. Mas se você não tiver de fato, de verdade, uma conversão e entender o que é o Evangelho, o que é Cristo, o que é a verdade. Porque a Bíblia diz que quando você conhece uma verdade, ou melhor, quando você conhece a verdade, que é Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Então, sem rodeios, a primeira coisa que eu quero dizer para você, de fato, qual é a vontade de Deus? Está aqui escrito, eu vou ler para você. Mateus 28, 19 e 20. Foi o último pedido de Jesus e a última vontade antes de Jesus
subir em ascensão aos céus, antes dele voltar para o Pai, ele faz um pedido. Ele diz assim: olha, a minha vontade é: ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a maior vontade de Deus. E eu começo dizendo para você isso. A vontade de Deus para o cristão, a vontade de Deus. Nessa live eu perco muita gente agora, sabia? Na audiência do meu programa eu perco muita gente agora, sabe por quê? Porque alguém fala: você vai falar de servir a Deus, vai falar disso. Eu queria que ele falasse do meu namoro, eu queria que ele falasse do meu milagre, eu queria que ele falasse da minha... Sabe qual é o maior milagre que existe na terra até o dia de hoje? Qual é o maior milagre? O milagre maior não é um paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, não é o maior milagre. O maior milagre para Deus é uma alma se convertendo. O maior milagre para Deus é vidas se convertendo. Por quê? Porque o cego enxerga, ele pode enxergar e daqui a pouco ele vai morrer. O paralítico ele pode até andar, mas daqui a pouco ele morre. O surdo pode voltar a ouvir, glória a Deus, passar o tempo, vai ficar velho e vai morrer. Então esse milagre não tem fundamento. Agora aquele que aceita Jesus, mesmo que ele morra, a Bíblia diz que ele continuará vivo. Isso é milagre. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Porque a salvação, a conversão a Cristo e a salvação, ela é eterna. Então milagre é aquilo que não se acaba, milagre é aquilo que é para sempre. E o maior milagre que o Senhor tem é quando a gente vê uma vida se convertendo, uma vida aceitando a Jesus, e nem todo mundo está disposto a fazer com que vidas aceitem a Jesus. Por isso que existem pessoas e pessoas no Evangelho. E eu estou aqui hoje falando uma verdade que muita gente, vou repetir quantas vezes necessário for, muita gente não quer ouvir. Porque você talvez está me ouvindo ou já foi até embora da minha live, da rádio, porque você está com interesse naquilo que Deus pode te dar. E se você é esse tipo de pessoa que está me ouvindo, que está na live, que está na rádio, nessa rádio, eu falo da minha, não posso falar das outras, que tem interesse em ganhar, cristão é a imagem de Cristo. E o maior interesse de Cristo nessa terra não foi ganhar somente. O ganhar foi consequência, porque primeiro ele perdeu, e ele perdeu a própria vida no Calvário, para que ele ganhasse filhos seguidores. Você está disposto a um sacrifício para que você possa ganhar de Deus a recompensa? Cristo foi o sacrifício para que o Pai tivesse a recompensa de ter filhos na sua presença. Cristo é o sacrifício vivo. E aquele que se diz cristão, ou cristinhos, ou imitadores de Cristo, ele precisa aprender que servir a Deus é sacrifício. Servir a Deus é guerrear contra o inferno. Servir a Deus é guerrear nas batalhas. Servir a Deus é muito mais do que ir para a igreja. Servir a Deus é muito mais do que cantar canções. Servir a Deus é muito mais do que pregar mensagem. Servir a Deus é ganhar vidas para Cristo. É aqui que eu quero chegar. É tempo de entendermos o que Deus quer de nós, e o que Deus quer de nós é a ide. Às vezes as pessoas me perguntam: Gilvani, pastor Gilvani, o que Deus tem para mim? Eu não sei. Deus quer que você vá, aqui está aqui, ó. Portanto, ide, fazei discípulos. Discípulos ou discipulado é a pessoa que anda ao seu lado. Deus quer que você ganhe seu amigo para Jesus. Deus quer que você ganhe seu patrão para Jesus. Deus quer que você ganhe seu amigo de trabalho para Jesus. Só que você está preocupado com as suas crises, preocupado com o seu problema. Você entra na presença de Deus e você fala para Deus tudo aquilo que você precisa. Chega de falar para Deus somente o que você precisa. Chega de falar para Deus aquilo que você precisa. Chega de buscar a Deus. Chega de buscar a Deus por aquilo que eu preciso. E começar a buscar a Deus por aquilo que Ele quer que eu faça. Qual o dia que você entrou na presença de Deus e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim?
E hoje eu trago essa rápida ministração para dizer para você uma coisa. O que Ele quer de você? O que Ele quer de você? Ele quer que você seja servo. Ele quer que você ganhe uma vida para Ele. Ele quer que você esqueça um pouco da sua própria vida, pare de ser egoísta. Eu pergunto para você, quantas vidas você tem levado para o altar do Senhor? Você vai me dizer, sabe o que? Muita gente vai me dizer aqui ouvindo, pastor, não estou levando nem a minha. Estou levando nem a minha. Sabe por quê? Porque você está preocupado com você. Porque o dia que você preocupar com a vontade de Deus, com o ir de Deus, a sua vida será carregada por Deus. Quando você se preocupar com alguém que é Deus, vai se preocupar com você. Quando você se preocupar em carregar alguém, a dar força a alguém, a força que você precisa para si mesmo virá do Senhor. Porque a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então hoje entenda isso. Talvez você está caído porque você está olhando para você. Talvez você está caída, talvez você está fraco porque você está preocupado com você. Mas quando você começar a entender que existem pessoas que estão no mesmo nível que você, ou pior do que você, e que você pode ajudá-las através de uma palavra, através do seu testemunho de vida, através de levá-las a Cristo, isso você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Isso você vai estar fazendo, sabe o quê? Cumprindo a palavra de Deus, que é primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falo para você porque eu tenho tentado ser servo há mais de 20 anos. Sabe o que é servo? Servo é deixar a sua própria vontade, a sua própria vida, para viver a vontade e a vida do Senhor. E há mais de 20 anos que eu estou atrás de um microfone como esse falando para vocês. Há mais de 20 anos eu venho atrás de microfones como esse, tentar levar Cristo a essas pessoas, tentar ganhar vidas para Jesus, tentar fazer pessoas entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Atrás desse microfone eu falo com sabedoria de causa. Há mais de 20 anos eu estou atrás desse microfone tentando levantar crente caído. Crente que caiu porque o pastor brigou, porque a fulana não deu a paz do Senhor, porque não foi com a cara do irmão da igreja, porque não deixaram ele cantar, porque crente caído porque a namoradinha derrubou ele, o namoradinho derrubou ela. Crente caído porque é uma porção de crente caído por nada. E eu estou aqui há mais de 20 anos tentando levantar pessoas assim. Eu estou há mais de 20 anos tentando colocar quem está de pé mais de pé do que nunca. Isso, o que eu estou fazendo aqui agora, é primeiramente o reino dos céus, é servir para as vidas. O que eu estou dizendo aqui é que através do meu microfone dessa rádio, que através do meu trabalho na minha igreja, através de ir nas casas onde a gente vai fazer as nossas células, a gente está fazendo o ID, ganhando um. Eu não estou dizendo para você ganhar uma multidão. Não estou dizendo para você ganhar 10. Eu estou dizendo para você ganhar um. Ganha seu amigo. Traga ele para Cristo. Quantas pessoas você conhece que estão com a vida destruída, acabada e contam para você a vida? E você fala, é terrível, eu também estou assim. As pessoas não precisam saber qual é o seu problema. As pessoas não precisam saber porque Cristo já sabe o seu problema. Mas você tem o poder de Cristo para resolver o problema das pessoas. Quando você começar a entender isso, você vai se levantar e vai se colocar de pé, porque o próprio Deus vai te colocar de pé. Os seus problemas serão sanados, porque você vai estar fazendo o ID, vai estar fazendo cumprir a palavra de Deus, que é o reino do céu. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu venho para o rádio, quando eu vou para a minha igreja, quando eu vou para uma live, eu largo minha família, eu largo o que gosto, eu largo os meus prazeres, eu largo tudo o que quero para simplesmente ser Cristo para as pessoas, apresentar Cristo para as pessoas, fazer as pessoas entender que Cristo é tudo e que elas são dependentes de Cristo como eu sou. E quando eu acabo, eu volto para o meu natural, para o meu normal,
E eu vejo que todos os meus problemas são sarados em Cristo, são curados em Cristo, são restaurados em Cristo, são abençoados em Cristo. E isso é viver o evangelho verdadeiro. É saber que Cristo é que é responsável por tudo. E a minha responsabilidade é servir a Cristo. Então eu venho para você hoje, meu amado, minha amada, com a palavra de hoje, dizer para você, na história que a gente ouviu hoje, uma mulher que estava preocupada com a missão. Ela não estava preocupada com o marido, não estava preocupada com a filha, não estava preocupada com dinheiro, porque era a mais pobre da cidade. A história que nós lemos aqui hoje diz que a mulher era a mais pobre da cidade. E ela estava querendo fazer missão. E olha o que ela foi fazer, ela foi orar a Deus, porque ela não tinha dinheiro para ajudar na missão. Ela queria ajudar vidas, ela queria fazer a igreja ganhar vidas, ajudar financeiramente para ganhar vidas. E ela não tinha dinheiro, então o que ela foi fazer? Ela foi orar a Deus, pedindo a Deus, ela não pediu dinheiro. Olha o que diz essa história aqui que a gente leu aqui. Ela não pediu dinheiro, olha. Logo após a oração, ajoelhou no seu quarto pedindo a Deus que lhe desse uma ideia. Ela não pediu dinheiro, ela pediu uma ideia. Olha que isso. Olha que sabedoria. Tem gente que Deus, eu preciso de dinheiro para dar na igreja, precisa de dinheiro. Não, você precisa de ideias. Porque a ideia, ela traz mais dinheiro do que o próprio dinheiro. E ela, eu preciso de ideia. Pediu a Deus uma ideia, um jeito de ganhar algum para poder participar da obra missionária da igreja. A preocupação dela não era a casa dela, note que a preocupação com ela não era a casa dela, não era filho dela, não era marido que estava perturbando, não, a preocupação dela era a obra da igreja. A preocupação dela era ajudar o evangelho, a preocupação dela era servir, porque ela sabe que uma oferta que ela entregava, ela estava servindo a Deus. O dinheiro que ela estava entregando, ela estava servindo a Deus. E o que ela fez? Ela foi orar, e depois que ela vai orar, ela tem uma ideia. Quando ela pega uma abóbora, de uma abóbora, ela tira uma ideia, ela corta, ela vai vender a abóbora como, eu vou vender essa abóbora como missão, mas eu posso multiplicar essa abóbora, vou cortar em 4, cortou em 4 para dar mais dinheiro. Mas só que eu cortei em 4, vi semente que eu vou fazer, eu vou dar uma ideia, tira uma ideia, vou secar semente e vou vender semente. Batizou o nome da semente de semente missionária. Agora vou vender semente, foi de porta em porta, vendendo semente, dizendo, olha, isso aqui é uma obra da nossa igreja. Essa obra da nossa igreja. Sabe, a sua igreja precisa de você. E quanto você ajuda a sua igreja? Pastor, dá um dinheiro e pronto. Eu tinha um amigo aqui na igreja. Tinha uma ovelha algum tempo atrás na igreja, que a gente vivia fazendo algumas obras da igreja. E todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa, mexer na igreja, pintar, construir, fazer uma coisa, ele não podia. Ele tinha sempre um compromisso. Aí sabe o que ele fazia? Mandava R$50. Pastor, R$50 aí. R$50 aí. Eu falei, poxa, beleza, tá ajudando, pensei comigo. Tá ajudando R$50 para poder comprar tijolo, comprar tinta, comprar isso. Até um dia que eu entendi e falei, Senhor, o Senhor falou comigo, ele tá dando R$50. Tá ajudando. Mas o que eu queria, na verdade, não era o dinheiro dele. O que eu queria é ele colocando a mão na massa. Eu queria ver o quanto ele pode ser servo. Porque os que estão aí largaram a sua casa, a sua família, largaram tudo que é seu para vir aí e tá servindo. Sabe, sem ganhar nenhum centavo, somente servindo para melhorar a minha casa, para melhorar as coisas, para poder. E ele simplesmente paga vocês. Ele acha que você é um funcionário. E aquilo que ele podia fazer, ele não faz. Bom que ele dá a oferta, ótimo, excelente. Mas melhor é quando ele dá a oferta e, além da oferta, ele entrega a própria vida para o serviço. Ei, você me pergunta, pastor, o que eu posso fazer para ajudar na obra de Deus? Veja as necessidades da sua igreja. Veja a necessidade que o seu pastor tem reclamado e ajude nisso. Tá? Sua igreja está fazendo uma obra missionária, ajude. A gente está fazendo aqui no nosso ministério agora, a gente vai viajar daqui a um mês para fazer missão no Rio Grande do Sul de novo. A gente está fazendo a festa do sorvete, fazendo uma porção de coisa, vai vender pizza de porta em porta. E vai ter pessoas que vão se mover para vender essa pizza, você acredita? E vai ter pessoas que não vão querer nem colocar a mão na pizza, nem para fazer, nem para comprar ingrediente, nem para vender, porque é obrigação da igreja. Esses são aqueles que estão na igreja porque querem alguma coisa, e não são aqueles que estão na igreja porque querem agradar a Deus. Porque o intuito dessa pizza é simplesmente pagar a passagem dos missionários que vão ao sul, ajudar na passagem dos missionários que vão ao Rio Grande do Sul fazer essa obra no mês que vem. Então, quer dizer, quando você tem alguém que coloca a mão no arado, Deus honra esse alguém.
Ei, você vai ver nessa história que eu falei aqui, que todos que estavam ali, quando chegou o final da quantia, da missão, aquela mulher, ela vendeu a semente, ela deu a maior quantia em dinheiro, mais do que todos aqueles que tinham condição financeira, e ela aparece na história. Os que tinham condição nem na história aparecem, é assim que Deus faz. Quando você vê a viúva pobre entrando, a história não fala das pessoas que davam dando semente, a história fala da viúva pobre. A viúva pobre entrou e deu a semente, a história relata sobre ela, a história honra ela. Agora aqueles outros, a Bíblia só diz, tinham, mas não ajudavam. O que tinham, davam de sobra. A história, ela relata, a honra vem para aquele que entrega o melhor, que faz o melhor, sem saber para quem. É isso. Então, no nome de Jesus, querido, eu quero te dizer uma coisa. Você quer agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? A partir de hoje, antes de se preocupar com você, se preocupe com alguém. Antes de pensar em você, pense em alguém. Como eu vou ajudar alguém? Como eu vou ser Deus para alguém? E você vai ver Deus sendo Deus para você. Eu conheço alguém que precisa de Jesus, conheço alguém que precisa de ajuda. Você vai ver, mesmo que você talvez nem conheça, mas a ajuda que você dá virá uma recompensa. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz um bem, dá um copo d'água a um profeta, a gente ganha galardão de profeta. A gente se torna um profeta. Quando a gente ajuda um pequenino, porque são discípulos do Senhor, a Bíblia diz que Ele recompensa. Então, a maior preocupação de Deus e a maior vontade de Deus é que nós, que Ele usou de argumento nas nossas necessidades para vir para Ele, que nós que somos salvos, que somos servos, que se dizemos ser servos, de fato, de verdade, viemos servir ao Senhor, colocar a nossa vida à disposição, colocar a nossa vida para o reino, colocar a nossa vida para fazer aquilo que Ele quer, porque Deus já te mandou visitar a amiga e você não teve tempo, Deus te mandou você fazer uma obra na sua igreja e você não teve tempo, Deus te mandou você fazer uma opção de coisa e você já reparou que você não teve tempo, porque você está preocupado com você, porque o tempo que você tem, você gasta com você, e na verdade, aquela moça da história, ela gastou o tempo dela para servir pessoas que ela nem sabia quem era. Ela gastou o tempo dela para vender uma coisa, ela fez um ato profético, ela falou, é semente missionária. Que semente missionária? A semente missionária insistiu, lutou e foi lá. E foi a mais abençoada. Abençoado é aquele que sacrifica pelo reino e entrega a vida pela vida dos outros. Quando você entrega o seu dízimo na sua igreja, você está entregando sua vida por alguém que vai entrar na igreja. Quando você entrega a sua oferta na igreja, quando você entrega a sua vida para trabalhar na igreja, para fazer os projetos que a igreja tem, é missão, então vamos fazer missão, é ir para a rua, vamos para a rua, é para fazer, vamos fazer. Para quem que eu vou fazer? Eu não estou fazendo para ninguém mais do que para Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Então, no nome de Jesus, para terminar, está na hora de você levantar e levar vidas para Cristo. Levar vidas para Cristo. Deus te chamou para isso. Deus te salvou para isso. Para que você fosse um Cristo para alguém, assim como Cristo foi para você. Cristo te trouxe salvação. Então é tempo de você levar salvação para outras vidas. Então, quer ser um instrumento da mão de Deus? Não é pregando somente, não é louvando somente. É através de pregar, de louvar, mas sim de pegar na mão e levar para Cristo, ajudar, socorrer, ministrar, orar, abraçar, cuidar. Isso é fazer discípulo. Discipulado é discípulo ao lado, é pessoa do seu lado recebendo Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe o seu coração. Ide e fazei a sua missão, que Deus tanto tem falado para você. Chega de preocupar com você e de ser egoísta, mas seja uma voz profética para essa nação. Nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido e Deus te chamou para isso. Se você recebe essa palavra, eu queria que você dissesse um amém aí. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber ministrações verdadeiras,
e poderosas como essa que você acabou de ouvir, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp não é um grupo de bate-papos, é apenas um grupo de recebidos onde diariamente eu posto ministrações como essa que você acabou de ouvir gratuitamente. E também lá no grupo eu posto o link dos nossos lives de programa, de cultos, de oração, para te abençoar. Se você quer viver um tempo de bênção, é só entrar no nosso grupo agora. Para entrar no grupo é só você baixar o aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store. Vai na Play Store e baixa Rádio Pleno Louvor. Quando baixar, vai no menu e no menu tem lá, entrar no grupo. Você entra no grupo e você faz parte do grupo e será abençoado. É tempo de você fazer o ID. Faça o ID e receba de Deus o melhor que você precisa. Um abraço, até a próxima, graça e paz. Shalom.